E olha, na semana passada, o repórter William Rafael e o repórter cinematográfico Marcelo Assunção estiveram em Carapicuíba, aqui na região metropolitana, para cobrir um caso policial. E uma cena que não tinha nada a ver com essa ocorrência chamou a atenção. Os semáforos da cidade estavam desse jeito, olha só, protegidos com arame farpado. São vários pontos que estão assim lá em Carapicuíba e quem foi conferir essa história foi a Fernanda Honor, que vai contar pra gente como é que tá, hein, Fê? Bom dia pra você. Bom dia. Oi, Cintia e Rodrigo. Sabe o que eu fiquei pensando? Quando a gente fica com medo de ladrão na nossa casa, a gente vai lá e põe esse arame farpado. Basicamente foi o que a prefeitura fez por aqui. Colocou isso nos semáforos aqui, nos postes. Bom dia pra vocês, pra você que tá aqui com a gente nessa segunda-feira. A gente fala ao vivo aqui de Carapicuíba e Leandro Cotrim já começa mostrando pra vocês ao vivo. A gente tá num cruzamento aqui da avenida, peraí que eu até perdi o nome dela, mas a Avenida Antônio Faustino dos Santos. E nossa, a gente parou aqui, gente, porque chama muito a nossa atenção. Além desse que vocês estão vendo aí ao vivo nas imagens, vocês vão perceber, Leandro Cotrim vai dar uma passeada aqui por esse cruzamento que nós estamos. A quantidade de outros na mesma situação. Pelo que eu contei, só aqui, pelo menos 11. Mas a gente deu uma volta em Carapicuíba antes de parar nesse ponto e nós vimos vários, não consegui nem contar quantos, com esse arame em volta. A prefeitura contou pra gente por nota que eles fizeram essa instalação por conta no aumento do número de pessoas furtando os cabos por aqui. E aí, até para contextualizar, porque nós viemos para cá, além dessa imagem que chama bastante a nossa atenção, é o seguinte, o nosso produtor, o Anderson Colombo, ele pediu dados pela Lei de Acesso à Informação e ele e a produtora Amabile Souza fizeram uma análise desses dados para a gente ter uma noção dessa situação. Vou até pedir para rodar aí na tela para vocês conseguirem analisar mais perfeitamente, entender esses dados que eu estou contando para vocês. Então, vocês vão ver aí que foram 125 ocorrências registradas pela Secretaria de Segurança Pública em 2022. Quando a gente faz um cálculo, isso representa um aumento de 861% na comparação com 2019. Aí, quando a gente faz a comparação com 2020, esse crescimento foi de 1.150%. A gente tem esse lapso aí em 2020 que teve uma pequena queda, mas, claro, a gente sempre considera que esse foi um ano da pandemia, um ano de comportamento atípico em relação a tudo na cidade. Por isso que, muito provavelmente, tem essa diminuição. E aí, quando a gente vê praticamente 229% aí, comparando esses números com 2021, isso chama muito a atenção, né? São muitos furtos registrados por aqui. E aí vem, então, essa medida da prefeitura. Eu até mandei mensagem aqui para a assessoria de imprensa para entender quando que foi feita essa instalação aqui, porque certamente eles vão ter que fazer, posteriormente, um cálculo para entender se isso está funcionando. O que eles já tinham passado para a gente é que de novembro do ano passado a fevereiro desse ano foram registrados mais de 30 furtos, mais de 30 ocorrências e de boletim mesmo, de fato, foram registrados 10 boletins de ocorrência relacionando furtos, pessoas até que foram levadas também à delegacia por conta desse tipo de crime. E aí a gente também tem um levantamento para falar para vocês basicamente onde isso tem acontecido aqui em Carapicuíba, de repente está no seu caminho, e aí é bom até você saber, olha só. Primeiro pelos bairros, o que eles falam? Que em relação aos bairros, área rural, Vila Santa Terezinha, Vila Municipal, Jardim São Daniel. E aí, quando a gente fala dos endereços, mais especificamente, a gente tem a Avenida Vitória Fornazaro, Avenida Deputado Emílio Carlos, Avenida Marginal do Ribeirão, Avenida São Camilo e Avenida Amazonas. Achei curioso que quando a gente olha para esses registros de furtos, não aparece esse endereço que a gente está conversando ao vivo aqui com vocês, que é a Avenida Antônio Faustino dos Santos. Só que mesmo assim, por aqui, tem bastante arame. Vou pedir de novo para o Leandro Cotrim mostrar para vocês, porque realmente é uma imagem que chama muito a nossa atenção. E aí foi isso que a prefeitura explicou, com a quantidade de aumento de furtos por aqui, a maneira que eles encontraram agora, mais urgentemente, foi fazer isso. Eles disseram também que estão investindo em segurança pública aí, para ver se conseguem de uma outra maneira. Tem um projeto para colocar esses fios por baixo, né? Para ver se evita, pelo menos, fios subterrâneos, se evita essa situação.
Mas a gente sabe que isso é mais a longo prazo. O fato é que chama muito a nossa atenção. O pessoal aqui no entorno, de fato, diz que é muito constante que acontece esse tipo de crime. E aí eu vou lembrar até para vocês que no ano passado, o Bom Dia São Paulo revelou com exclusividade que um dos motivos pelos quais o cobre passou a ser tão procurado pelos criminosos foi que eles fazem esses furtos e depois vendem nos ferros velhos. Aí esse cobre furtado vai para centros maiores de fundição, onde eles são transformados em grânulos para facilitar, adivinha aí, o transporte da carga. Depois disso, o cobre é vendido para fora do Brasil, depois volta aqui para o país como matéria-prima ou já como material de outros produtos, claro, eletrônicos. Por isso, então, que a gente percebe que teve esse cuidado para que esse tipo de furto seja evitado, até porque vocês já sabem qual que é o transtorno, né? Às vezes a pessoa não está passando por aqui na hora que uma coisa dessa acontece, não se sente diretamente nessa situação de risco, mas aí o que a gente percebe? Os semáforos que param de funcionar, fora que fica assim, um prejuízo para todo mundo, para quem está passando de carro por conta desses semáforos, mas também para quem está passando a pé, porque a gente percebe, curiosamente, que eles ficam aqui, essa área aqui onde foram instalados os arames, bem próximos a áreas de passagem, como, por exemplo, essa faixa aqui de pedestre, mais ali para frente tem outra, até porque nós estamos também num cruzamento, então isso se repete aqui em vários pontos. E é isso, chama muito a nossa atenção, né, Rodrigo e Cíntia, essa situação aqui em Carapicuíba, que infelizmente a gente percebe que acontece em outros pontos aqui, não só da cidade, como também em outros pontos de São Paulo, né? Como, né? A Angélica está dizendo aqui, escreve com a hashtag BDSP. Fizeram isso, o prefeito acabou fazendo isso porque teve uma pequena cracolândia nessa avenida aí. E aí é aquela história de ficar roubando fio para poder vender em troca de comprar droga. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Bom dia, viu? Como a Fernanda já informou, a Prefeitura de Carapicuíba disse que colocou arame farpado no semáforo para coibir os furtos de fios. Além disso, intensificou o patrulhamento da Guarda Civil e disse que estuda um projeto de fiação subterrânea. E, por fim, contou que entre novembro e fevereiro houve 35 ocorrências de furto. A Secretaria de Segurança Pública contou que realiza ações de fiscalização no município, em parceria com a GCM, com a intenção de combater a venda de metais e a receptação de fios, cabos e outros materiais furtados. Em todo o estado, apreendeu 24 toneladas de fios de cobre e prendeu 26 criminosos por furto e receptação desses produtos em 2022. Em janeiro deste ano, apreendeu 10 toneladas e prendeu 3 suspeitos. E ainda de acordo com dados obtidos aí pelo nosso produtor Anderson Colombo, via Lei de Acesso à Informação, Carapicuíba é somente a 11ª cidade da Grande São Paulo que mais registrou furtos e roubos de fios e cabos. Você está vendo aí 12 municípios com mais registros entre 2018 e o ano passado. Capital ocupa a primeira posição, é isso, com mais de 10.800 casos. Depois vem Guarulhos, Santo André, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Osasco, Diadema, Itaquá, Mauá, Suzano, Carapicuíba, que a gente tratou ainda há pouco, e Cotia. Considerando somente a capital, foram em média quase 6 furtos e roubos de fios diariamente entre 2018 e 2022. E os criminosos não ficam de olho só nos semáforos, nos postes, não. A gente tem imagens da Escola Estadual Lourival Gomes Machado. Fica na estrada Santo Amaro, no Jardim Arpoador, na zona oeste de São Paulo. E aí, no último sábado, invadiram a escola e furtaram os fios de energia da escola. Vai vendo só. Que dureza, hein? Tem imagens ao vivo de lá também, Vamos lá ver. Vamos ver? Davi Iricura e Martinho Rocha estão por ali. Os alunos foram até a Escola Estadual Lourival Gomes Machado. Chegando por lá, descobriram que o local está sem energia. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que, apesar da falta de energia, os alunos terão aula normalmente. Ué? Pois é. Vai ter aula como, gente? Na escuridão da sala? Pois é, e ainda num dia que não tá aquele sol, né? Diz também que já falou com a Enel para tentar restabelecer a energia. Lamentou que a escola foi vítima de furto, afirmou que registrou o boletim de ocorrência. E nós pedimos um posicionamento também para a Secretaria de Segurança Pública, mas ainda não recebemos a resposta. Há pouco nós mostramos a situação da Escola Estadual Lourival Gomes Machado, no Jardim Arpoador, zona oeste da capital. A escola amanheceu sem energia porque no sábado invadiram ali a escola e roubaram os cabos. A Secretaria Estadual disse pra gente que, apesar da falta de energia, os alunos teriam aula normalmente, Secretaria Estadual da Educação. Porém, o Davi Iricura e o Martinho Rocha, que estão por lá, informaram que eles foram dispensados, viu? Essa é a informação que chega para nós. Alunos dispensados. Então,
A secretaria está dizendo uma coisa e lá na escola disseram outra para os alunos. Turma sem aula.